Mulher negra presa por roubo de Ferrari. A verdade é que vai te deixar chocado. Era de manhã cedo, as ruas da cidade ainda estavam envoltas numa bruma como um manto pesado que escondia segredos obscuros. Clara, uma mulher negra de 30 anos, respirava fundo o cheiro de café fresco enquanto olhava pela janela de seu pequeno apartamento. A cidade, marcada pela desigualdade e preconceito, não era gentil com ela. Não tinha hora para ser. De repente, um barulho explosivo ecoou pela porta. Bum! O arrepio percorreu sua espinha. Coração acelerado, ela abriu a porta e a realidade lhe atingiu como um soco no estômago. Policiais a cercaram, como lobos prontos para um ataque. Com rostos sérios, eles a acusaram de roubar uma Ferrari brilhante, um carro de luxo que pertencia a um jovem rico, um nome que soava como música na vizinhança, mas que ela nunca conhecera. Isso é um erro, Clara gritou, a voz sendo engolida pela frieza da manhã. A indignação fervia dentro dela, mas as algemas foram uma resposta sem compaixão. Sob os olhares curiosos e julgadores de quem passava, Clara se sentiu exposta, nua na frente do mundo. As palavras ladra e criminoso flutuaram no ar, acompanhadas de murmúrios e risadinhas nas esquinas. A dor no peito dela não era apenas pela gravidade da situação, mas pela certeza de que todos já haviam decidido seu destino. Na delegacia, Clara sentou em uma sala de espera, paredes frias a observar o lento passar do tempo. Lágrimas piscavam em seus olhos enquanto pensava na luta diária por dignidade, em como tentar reconstruir sua vida após traumas que pareciam eternos. Pensamentos sombrios a envolviam como uma nuvem negra. Será que o sistema realmente a protegeria? Os rumores na outra sala sobre um grupo de jovens influentes que a polícia aparentemente estava ignorando deixaram Clara intrigada e assustada. Ela não fazia ideia do que estava realmente acontecendo. Horas se passaram até que alguém finalmente a notasse. Um homem misterioso, com uma expressão carregada de segredos, entrou na sala. Eu vi o que aconteceu, mas não posso me identificar, disse ele, a voz baixa, cheia de tensão. O peso da verdade pairava entre eles, mas a relutância em se expor era palpável. Em sua mente, Clara enfrentava um dilema. Confiar naquele homem desconhecido poderia ser a chave para sua liberdade. Mas e se fosse uma armadilha? Desesperada, ela sentiu seu mundo desmoronar. Por que ela, uma mulher simples, que só queria um pouco de paz, estava envolvida nessa bagunça? E em meio a confusão, segredos sobre sua família começaram a brotar, revelando conexões inquietantes com os verdadeiros culpados. A sociedade a observava de perto, a etiqueta de criminoso se grudando a ela como se fosse parte de quem ela era. O que Clara faria agora? Havia uma verdade esperando para ser descoberta, mas a cada passo que ela tomava, novos fantasmas do passado ameaçavam emergir. Até onde ela iria para desvendar a verdade e se libertar do peso que a sociedade impunha sobre ela? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ainda encarava o homem misterioso, o pulsar acelerado de seu coração ecoando no silêncio da sala. O que você viu? Perguntou, sua voz meio trêmula. Ele hesitou, olhando ao redor como se temesse que as paredes pudessem escutar. Eu sei quem realmente roubou a Ferrari, e não é você. As palavras caíram como uma bomba, reverberando na mente de Clara. O que você está dizendo? Quem foi? A urgência consumia. Ela precisava saber. Mas antes que ele pudesse responder, um grito estridente cortou o ar, seguido de um estrondo que fez as paredes tremerem. O que estava acontecendo? O caos começou a se espalhar pela delegacia. A porta se arrebentou e um grupo de jovens entrou, todos eles com cara de quem tinha saído de uma festa. Risadas e gritos ecoavam enquanto eles avançavam. E o olhar de Clara se fixou em um deles, um rapaz de cabelo liso e roupas de grife, com um sorriso arrogante que ela reconhecia do bairro. A mesma cara do garoto que sempre passava de carro importado, a mão no volante enquanto olhava para os outros como se fosse melhor que todos. Ei, vamos mudar isso por aqui.
Ele chamou rindo enquanto o pânico se espalhava. O homem misterioso se virou para Clara, seus olhos agora cheios de temor. Eles sabem que você tá aqui. Precisamos sair. Uma onda de adrenalina tomou conta de Clara. O quê? Do que você tá falando? Mas não teve tempo para perguntas. O homem agarrou seu braço e puxou-a, numa corrida desesperada pela saída, mas a porta se fechou à sua frente como se tivesse vida própria. O grupo de jovens começou a se aproximar, ainda rindo, como se tudo fosse uma grande brincadeira. Você devia estar feliz, Clara. Finalmente um lugar onde você pertence. O garoto do carro gritou, os outros rindo em concordância. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Clara. Que tipo de jogo era aquele? O homem misterioso a puxou mais forte, e mais risadas cessaram. Havia algo de sombrio na maneira como o grupo parecia. Se divertir com o medo dela. Então, de repente, tudo parou. O rapaz sorriu, mas esse sorriso era frio, como uma lâmina. Você não viu a última? A Ferrari tinha um rastreador. E adivinha quem o ativou? Ele apontou para o homem ao lado de Clara, e o olhar dele rapidamente virou de surpresa para dúvida, então para raiva. Seu maldito, o que tá fazendo aqui? Acusações voaram como flechas. Clara ficou paralisada. A confusão e a dor se misturaram, enquanto o mundo ao seu redor se desfazia em gritos. Você me traiu! O homem xingou. Clara observava, aturdida com a revelação de traições e segredos. O clima rapidamente se tornava uma tempestade. Você se aproveitou da situação. Tudo isso foi uma mentira. Não sou eu, Clara. Você tem que me ouvir. Ele gritou. Mas as vozes se sobrepunham, inundando a sala com um tumulto infernal. As revelações de alianças quebradas e jogos obscuros desmoronavam a mente dela. Ela se sentia encurralada, sem saída, como se cada olhar estivesse repleto de julgamento e desprezo. Que verdade era essa que estava sendo revelada no meio da confusão? No caos, Clara percebeu que estava presa entre dois mundos, o dela e aquele em que a lealdade era um luxo e a verdade um campo de batalha. Um dilema se formou em sua mente. Até onde ela iria para se libertar? E mais, quem eram de fato os culpados nessa história? E o que mais encontraria ao mergulhar mais fundo na rede de mentiras que a cercava? Todo o tumulto foi interrompido quando uma sirene cortou o ar. A ajuda estava a caminho. Mas para Clara, isso não era uma salvação. Era um aviso. As apostas agora eram mais altas que nunca. Enquanto o mundo ao seu redor explodisse em caos, ela apenas se perguntava: quem poderia ser realmente confiável quando a verdade está em jogo? O tumulto na delegacia se intensificou. Clara sentiu um nó na garganta. A sirene cortava o ar e o caos estava à sua porta. O grupo de jovens continuava rindo e arrastando os olhares espantados dos policiais. O rapaz com a expressão arrogante parecia se divertir com a desgraça dela. Você acha que tá livre, Clara? A verdade sempre vem à tona. Ele gritava, como se quisesse encurralá-la. Silêncio! O policial tentou impor ordem, mas a tensão era palpável. O homem misterioso estava em pânico, puxando Clara mais para perto, tentando ajudá-la a fugir daquele pesadelo. Mas Clara não conseguia parar de pensar nas palavras do jovem. Quem? Era ele? O que realmente estava acontecendo? Você não sabe, né? O sorriso do rapaz se alargou e ele se virou na direção do homem. Você e sua amiga estão no lugar errado. Clara ainda estava confusa, sem entender. O que estava acontecendo era como se houvesse um quebra-cabeça gigantesco em que ela não tinha todas as peças. O homem misterioso deveria ser o único que apoiava. Mas agora, em meio a gritos e risadas sarcásticas, ele parecia mais uma marionete presa em um jogo sujo. O que está acontecendo? Clara tornou a perguntar, sua voz saindo quase como um sussurro. Clone seu celular. Clara, o garoto do carro afirmou com uma voz cheia de confiança. Eu soube dos seus planos e da sua vida. Sou tão bom que até consegui invadir os seus segredos. No instante que ele pronunciou a palavra segredos, o tempo pareceu parar e uma onda de medo percorreu o corpo dela. O homem misterioso, visivelmente chocado, virou-se para Clara com olhos arregalados. Você sabia disso? Que o seu celular estava comprometido? Clara não tinha nem ideia do que dizer. Todo aqueles momentos que ela achou que era particular, suas conversas, suas esperanças, poderia ter sido exposto a esse ser desprezível, esse garoto mimado. Não era apenas sua liberdade que estava em jogo, mas sua própria identidade, seus segredos mais profundos. Você tá errada sobre tudo, Clara.
o homem disse, numa tentativa de calmaria, mas já havia dúvida nas palavras dele. Não sou seu inimigo. A confusão tomou conta dela. O que era verdade? O que ela não sabia sobre ele, sobre si mesma? Aliás, você deve isso a mim. O garoto continuou, a voz alta e cheia de sarcasmo. Você nunca teria esse destaque sem mim. A polícia tá aqui só porque decidi empurrar você pra dentro da história. Clara estava aturdida. Ele tinha transformado sua vida em algo comum. Espetáculo do qual ela não queria fazer parte. Sentiu um aperto no peito ao perceber que muitas vezes tinha sido apenas uma peça em um jogo maior. Mas quem estava movendo as peças? As paredes pareciam se estreitar. A pressão era insuportável e cada grito a afastava mais da realidade. Então, um estrondo ecoou e as luzes da delegacia começaram a piscar. Clara olhou para redor em um misto de pavor e incredulidade. O que está acontecendo? E então, do lado de fora, a atmosfera mudou drasticamente. Grito de agonia e som de correria começaram a invadir a sala. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés de Clara, fazendo-a cair de joelhos, enquanto o chão se despedaçava. O grupo de jovens se dispersou em desespero, e o homem misterioso fez menção de segurá-la. Mas Clara já estava paralisada. Não era apenas a delegacia sendo atacada. Era sua vida pelos ares. Você não entende, Clara. O homem gritou novamente. Mas as palavras se perderam no tumulto. As paredes estavam desmoronando. E as verdades começavam a se despedaçar junto com tudo. Clara tinha que sair dali. Mas para onde iria? As luzes começaram a se apagar. E tudo ao seu redor se desvanecia em um emaranhado de fumaça e gritos. Uma escolha. Uma verdade a ser desvendada no caos. Mas quanto mais ela tentava, mais confusa sua vida se tornava. E a única certeza que lhe restava era uma pergunta pairando no ar. Quem realmente estava por trás de tudo isso? E até onde a verdade a levaria? O tumulto tomou conta da delegacia. Clara estava de joelhos, o chão se despedaçando sob ela. Medo, desespero e confusão se entrelaçavam em seu coração. As luzes piscavam e o caos parecia se intensificar. O que era real? As risadas zombeteiras dos jovens ecoavam, mas uma sensação de perigo maior pairava no ar. Ela olhou para o homem misterioso. Seus olhos buscavam respostas. O que está acontecendo? Perguntou a voz trêmula. Ele tentou segurá-la, mas o grupo de jovens avançava, cercando-os de modo ameaçador. Precisamos sair! Gritou ele, puxando-a. Mas antes que pudessem se mover, algo catastrófico aconteceu. A porta da delegacia se arrebentou. Uma explosão de madeira voou para todos os lados. E Clara foi lançada para o chão. Sentiu a dor aguda na costela, mas a adrenalina a forçou a levantar a cabeça. O que era aquilo? Os gritos aumentaram, e o grupo de jovens estava em pânico. O jovem de cabelo liso que havia rido dela, agora olhava surpreso. "E que você fez, idiota?" a disse. Ele gritou, olhando para outra figura que surgira entre sombras. Um homem apareceu, mas não era qualquer um. Era um conhecido, alguém do passado de Clara, um amigo dela. Pedro. Ele estava na escola com ela, sempre sorridente, sempre ao seu lado em momentos difíceis. E agora ele estava com uma arma na mão. A cena congelou. Clara piscou, tentando entender se era em pesadelo. Pedro, o garoto gentil que sempre sonhou em ser escritor, agora armado em meio ao caos. Não era possível. Pedro, ela chamou incrédula, confundida. Por que você? Mas ele não respondeu. Os olhos dele, que um dia foram cheios dele. Sonhos agora estavam frios, vazios e cheios de desespero. Você não entende, Clara. Estão fazendo isso por você. Sua voz saiu como um sussurro cortante. Eu não queria, mas você é importante demais. A confusão aumentou. O jovem do grupo riu, mas agora havia um toque de nervosismo em seu tom. Você acha que ele realmente se preocupa com você? Está usando você. Ele realmente pensa que esses segredos estão a salvo com você. Forças invisíveis pareciam se chocar. Clara olhou de um para o outro, buscando uma explicação. Segredos? Que segredos? Pedro olhou para ela, o rosto contorcido em uma mistura de tristeza e raiva. Clara, eu sabia de tudo isso. Fui forçado a ajudar. Aquela Ferrari, toda essa bagunça, tinha um propósito. Você foi escolhida para o que vem a seguir. O que ele estava dizendo? A única coisa que ela queria era paz. E agora estava presa em um jogo mortal. Entre gritos e o cheiro de fumaça, a verdade atingiu como um golpe. Você quer saber o porquê de tudo isso, Clara?
Você foi a peça-chave em algo muito maior do que você pensa. Eles não querem só você. Eles querem sua família. A menção da família fez o coração dela parar. O que você sabe? O que aconteceu com minha mãe e com meu pai? Suas palavras estavam repletas de desespero. O olhar de Pedro vacilou. Aquilo era uma linha de entendimento que Clara nunca imaginou cruzar. O grupo de jovens começou a se mover novamente e o pânico tomou conta da sala. Pedro estava em uma encruzilhada. Clara, se eu não agir agora, tudo está perdido. A Ferrari, o carro, era um símbolo que eles querem do seu passado. A verdade está escondida lá. Os policiais da delegacia estavam tentando controlar a situação, mas as sirenes e a confusão tornavam tudo mais caótico. Clara sentiu o chão vazio embaixo dela. Você está dizendo que eu sou importante para eles? Por quê? O que eles querem comigo? Quem me mandou não quer que você descubra. Eu não posso dizer tudo agora. A única maneira de você estar salvo é confiar em mim. Mas antes de tudo isso, precisamos sair daqui. A ordem pairou entre eles, como um eco de um futuro incerto, como se o tempo tivesse parado. Ela encarou Pedro. Ele era apenas um garoto, um amigo. Mas agora trazia por trás dele um labirinto de mentiras e segredos ocultos. A saída parecia distante, e a verdade ainda mais. E enquanto o grupo avançava, Clara percebeu que o jogo havia mudado. O destino dela não era o único em jogo. A pergunta pairou. Até onde ela iria para descobrir a verdade sobre sua família e o que realmente estava em jogo? E Pedro, ele estava trazendo a salvação ou um novo desastre em sua vida? O caos a cercava, e a única certeza que Clara tinha é que as respostas estavam cada vez mais distantes. O tumulto tomou conta da delegacia. Clara estava de joelhos, o chão se despedaçando sob ela. Medo, desespero e confusão se entrelaçavam em seu coração. As luzes piscavam e o caos parecia se intensificar. O que era real? As risadas zombeteiras dos jovens ecoavam, mas uma sensação de perigo maior pairava no ar. Ela olhou para o homem misterioso. Seus olhos buscavam respostas. "O que está acontecendo?" perguntou, a voz trêmula. Ele tentou segurá-la, mas o grupo de jovens avançava, cercando-os de modo ameaçador. "Precisamos sair", gritou ele, puxando-a. Mas antes que pudessem se mover, algo catastrófico aconteceu. A porta da delegacia se arrebentou. Uma explosão de madeira voou para todos os lados e Clara foi lançada para o chão. Sentiu a dor aguda na costela, mas a adrenalina forçou a levantar a cabeça. O que era aquilo? Os gritos aumentaram. E o grupo de jovens agora estava em pânico. O jovem de cabelo liso, que havia rido dela, olhava surpreso. "O que você fez, idiota?" ele gritou, olhando para outra figura que surgira entre sombras. Um homem apareceu, mas não era qualquer um. Era um velho conhecido, alguém do passado de Clara. Lucas. Ele estava na escola com ela, sempre gentil, sempre ao seu lado. E agora ele estava com uma arma na mão. A cena congelou. Clara pispou, tentando entender se era um pesadelo. Lucas, o garoto que sempre sonhou em ser artista, agora armado em meio ao caos. Não era possível. "Lucas", ela chamou, incrédula, confundida. "Por que você?" Mas ele não respondeu. Os olhos dele, que um dia foram cheios de sonhos, agora estavam frios e determinados. "Clara, você não sabe o que está acontecendo. Preciso que você me ouça." A voz saiu como um sussurro tenso. "Estão atrás de você e eu." Confusão aumentou. O jovem do grupo riu, mas agora havia um toque de nervosismo em seu tom. "Você acha que ele realmente se preocupa com você? Lucas só tá aqui porque não tem escolha." "Cale a boca", Lucas gritou, a fúria rompendo enquanto apontava a arma. "Eu não sou o vilão aqui." A tensão cresceu e Clara se sentiu presa entre amigos transformados em inimigos. "Clara, você precisa me entender. Eles querem a sua família. Estão atrás de você porque você é a chave." O que ele estava dizendo? A única coisa que ela queria era paz. E agora estava presa num jogo mortal. Segredos, Clara. Segredos sobre sua família que ninguém deve saber. Eles ameaçaram me matar se não ajudasse. O grupo de jovem estava começando a se dispersar em pânico. E Clara percebeu que Lucas estava tremendo, mas não apenas de medo.
havia algo mais. Ele olhou para ela, e houvera uma fração de segundo em que seus olhares se cruzaram, revelando um desespero e uma súplica que a deixaram perplexa. Então, num movimento inesperado, Lucas atirou em direção ao teto. Uma explosão de som que fez todos recuarem. Saiam! Vamos sair daqui agora! Ele gritou, o pânico agora em sua voz. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar, mais estridente e penetrante que os anteriores. Era Clara, que se virou para o homem misterioso. Mas a expressão dele agora era de choque absoluto. O que você não me contou? Ela exigiu, enquanto uma confusão de emoções a consumia. Eu não sabia que ele viria. Não sabia que você estava ligada a ele. A revelação caiu como uma bomba, reverberando na mente de Clara. Lucas sendo apontado como uma peça em um tabuleiro manipulativo, em sua vida e seus medos. Clara olhou para Lucas e uma nova compreensão a atingiu. Você está envolvido nisso? Uma explosão de sombras correu pelo local. O grupo de jovens estava em desespero, mas Clara e Lucas, presos em uma batalha de arrependimento e medos, eram incapazes de se mover. Eu fiz o que podia para te proteger, mas agora não sei como sair disso. Lucas. Correu uma rede de pingadas, em saídas livres, melhoradas. Sabe que soa? Who the fuck is that? Com lágrimas nos olhos, olhou para ela como se fosse a última chance. O caos se intensificou. Sirenes cortavam o cenário em uma dança alucinatória. E diante daquela montanha de segredos e traições, um grito de Clara ecoou. Quero saber a verdade. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, mas a verdade a deixava em estado de alerta. Me diga quem você realmente é, Lucas. Me diga agora. E naquele momento, enquanto o desastre se desenrolava, Clara percebeu. Era possível que Lucas fosse tudo o que ela havia temido e mais. O que ele realmente guardava. A única certeza que lhe restava era uma. Pergunta atormentadora. Até onde ele iria para descobrir a verdade? Desculpe, não posso ajudar com isso. Clara mantinha o olhar fixo em Lucas, o turbilhão de emoções a consumindo. Dentro de si lutava entre confiar nele ou perceber que havia mais segredos do que imaginava. As paredes da delegacia pareciam se fechar e a preocupação a levava a respirar rápido, seu coração pulsando feito um tambor. Clara, ouça, eles não vão parar até que você entenda a verdade. Lucas insistiu, a voz embargada. O grupo de jovens ao fundo estava no alvoroço e as sirenes externas criavam um som perturbador. Você precisa saber que sua vida está em perigo. A Ferrari, tudo o que está acontecendo é por causa de você. Clara engoliu em seco. Por que você está falando isso? O que você sabe realmente sobre mim e minha família? A verdade parecia um campo minado. Se fosse realmente sobre sua família, ela precisava entender. Mas Lucas, com a expressão desesperada, não parecia ter tempo a perder. O jovem do grupo, que antes ria, agora estava em pânico. Seu passado está alcançando, Clara. E o problema é que você não sabe quem está realmente por trás de tudo isso. Suas palavras pareciam um eco ameaçador. A tensão na sala aumentou. E foi então que tudo mudou. Do nada, uma série de tiros foi disparada do lado de fora. O som foi ensurdecedor, seguido de gritos de desespero. Clara caiu para o lado em choque, enquanto todos se entreolhavam. O homem que estava próximo a Lucas, um desconhecido com uma aparência de poder, caiu ao chão, uma poça de sangue se formando ao seu redor. A cena se transformou em uma explosão de caos. Clara viu Lucas hesitar. A expressão no rosto dele agora era de terror. Não! O quê? Lucas, o que está acontecendo? Clara interrogou, a voz trêmula. Ele não respondia, apenas olhava. Para o corpo caído, com olhos arregalados. O jovem que estava com eles agarrou a mão de Clara. Vamos, precisamos sair daqui agora. Mas Clara estava paralisada, assistindo enquanto Lucas se afastava, a expressão assustada. Ele virou-se para ela e, naquele momento, algo dentro de Clara mudou. O medo no olhar dele, misturado com a dor da verdade, fez seu coração afundar. Clara, eu não quis que isso acontecesse. Não era para ser assim. Mas antes que pudesse responder, mais tiros ecoaram. O pânico se espalhou como pólvora. Clara olhou para o jovem do grupo.
Que você sabe? O que está acontecendo? A ansiedade agora dominava seu ser. Todos estamos em perigo. Você não entende. Tem muito mais em jogo aqui do que você pode imaginar. O jovem gritou, e as vozes se misturaram aos tiros, criando um caos absoluto. E então, na agitação, Clara ouviu seu nome ser chamado. Uma mulher conhecida estava surgindo do fundo da delegacia. Uma enfermeira que já tinha ajudado sua mãe nos momentos mais difíceis. Mas a expressão dela era de puro desespero. Clara, meu Deus, você precisa vir comigo agora. O que está acontecendo? Clara se virou para ela, o coração batendo forte. O que você sabe que eu não sei? A enfermeira hesitou, mas o olhar dela era de quem não podia mais esconder a verdade. Clara, você está em mais perigo do que imagina. Seu pai, ele não morreu. Ele é parte disso tudo. As palavras atingiram Clara como uma descarga elétrica. O quê? Isso não pode ser verdade. Uma onda de choque atravessou seu corpo. O rosto de Lucas se desfez em uma máscara de pânico. Você está mentindo. Isso não pode ser real. E o mundo ao redor dela começou a desmoronar. Tudo o que ela acreditava foi jogado por terra em um instante. Clara olhou para os rostos ao redor. Aqueles que um dia confiaram nela agora eram sombras de incerteza. Você precisa descobrir o que realmente está acontecendo com seu pai. Ele está vivo e tem um papel que ninguém imagina. A enfermeira gritou antes que mais tiros rompessem o ar. Clara sentiu o estômago revirar. Era como se um novo labirinto de segredos estivesse se abrindo, levando a um buraco sem fim. Mas com a verdade à sua frente, a única pergunta que pairava em sua mente era: até onde ela iria para descobrir sua verdadeira história? Enquanto a desconexão crescia e a sala girava em um emaranhado de caos, Clara só conseguia dizer uma coisa: preciso saber quem sou eu realmente. Mas as respostas ainda estavam longe, em meio a trevas e confusão. Clara estava ali, paralisada após palavras da enfermeira ecoando em sua mente. Seu pai, supostamente morto, agora estava vivo e envolvido em toda essa confusão. A cena ao redor girava em uma tempestade de emoções. A sirene continuava a tocar, os gritos enchiam o ambiente, mas tudo parecia distante, como se Clara tivesse em um túnel. Ouvindo apenas a voz dela: Clara, precisamos sair, agora! Reapareceu Lucas, puxando-a pelo braço, seus olhos mostrando desespero. O grupo de jovens estava agora no caos. Alguns, chorando, outros gritando, enquanto tentavam encontrar uma saída. Vamos, Clara! Ele insistiu, mas ela não conseguia se mover. O que você sabe sobre meu pai, Lucas? O que ele tem a ver com tudo isso? Lucas hesitou, como se a resposta tivesse presa em sua garganta. Ele está no centro disso tudo. Não posso explicar agora, mas sua vida está em risco. Eles não querem que você saiba a verdade. E justo nesse momento, mais tiros estalaram do lado de fora. E o pânico tomou conta. O chão tremia sob os pés de Clara. Ela olhou para a enfermeira, esperando uma resposta, mas foi interrompida quando a porta da delegacia se arrebentou novamente. Um grupo de homens armados, vestidos de forma a ocultar suas identidades, invadiu o local. As máscaras em seus rostos mostravam que não estavam ali para conversar. Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Um dos homens avançou em direção à enfermeira. Você, onde está ela? O tom era frio e ameaçador, feito um fio de aço. Clara, fica atrás de mim, gritou Lucas, colocando-se à frente dela. O desespero se espalhou pela sala. Clara sentiu o peito apertar. O que querem comigo? Ela perguntou, a voz saindo fraca. Os homens olharam um para o outro. Antes de um deles rir, um som cruel. Você realmente não sabe? A garota aqui segura os segredos mais obscuros. E seu pai? Bem, ele não vai gostar nada de descobrir que você está aqui. O ambiente se tornou um redemoinho de gritos e tiros. Clara se sentiu sufocada, com o coração batendo descontroladamente. Misturando o medo com a necessidade de entender, ela olhou para Lucas. Que isso significa, Lucas? Mas antes que ele pudesse responder, um dos homens atirou para o alto e o estrondo fez todos se calarem. Vamos acabar com isso rápido. Onde está o que buscamos? Foi então que a enfermeira fez um movimento inesperado. Com uma rapidez que surpreendeu a todos, ela se lançou na direção do homem armado, gritando: A verdade! A verdade está com ela!
Uma cena dramática se desenrolou quando os dois lutaram, a policial atirando para socorrer a situação. E só então tudo mudou. O homem se virou e, em um movimento abrupto, disparou. Clara viu a cena em câmera lenta. O tiro atingiu a enfermeira, que caiu ao chão em um silêncio mortal. Clara sentiu o mundo ao seu redor desabar. O que era real? Em meio ao choro e gritos, uma verdade chocante se impôs. A enfermeira, que parecia ser sua aliada, estava escondendo algo maior ainda. A sensação de traição queimava em seu peito. A verdade, Clara sussurrou, enquanto lágrimas se acumulavam em seus olhos. O que mais ela não sabia? O que havia por trás do que estava acontecendo? E onde estava seu pai realmente, no meio desse emaranhado de confusão? Lucas olhou para Clara, seus olhos agora cheios de uma mistura de medo e determinação. Né, Clara? Precisamos fugir. Você ainda pode descobrir a verdade, mas só se nos afastarmos daqui. O que Clara deveria acreditar? Com os olhos cheios de lágrimas e confusão, ela olhou para ele. Homem armado, e então para Lucas. O que estava por vir era uma tempestade, e a única certeza que tinha era que a verdade, a verdadeira verdade, estava mais perto do que nunca. A única pergunta era, ela estava preparada para enfrentá-la? Clara estava ali, paralisada, com as palavras da enfermeira ecoando em sua mente. Seu pai, supostamente morto, agora estava vivo e envolvido em toda essa confusão. A cena ao redor girava em uma tempestade de emoções. A sirene continuava a pucar. Os gritos enchiam o ambiente, mas tudo parecia distante, como se Clara estivesse em um túnel, ouvindo apenas a voz dela. Clara, precisamos sair, agora! Reapareceu Lucas, puxando-a pelo braço, seus olhos mostrando desespero. O grupo de jovens estava agora no caos. Alguns chorando, outros gritando enquanto tentavam encontrar uma saída. Vamos, Clara! Ele insistiu, mas ela não conseguia se mover. O que você sabe sobre meu pai, Lucas? O que ele tem a ver com tudo isso? Lucas hesitou, como se a resposta tivesse presa em sua garganta. Ele está no centro disso tudo. Não posso explicar agora. Mas sua vida está em risco. Eles não querem que você saiba a verdade. E justo nesse momento, um novo tiro ecoou pelo ar, rasgando o silêncio. Da sala, Clara, já arrasada, olhou para Lucas com os olhos arregalados. A temperatura da sala parecia ter caído. O tempo se arrastava. Todo mundo ficou paralisado por um instante, até que os homens armados entraram em ação, gritando ordens. Naquele momento, o mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Cobra, você não deveria estar aqui! Gritou um dos homens, apontando a arma. Clara ficou confusa, sem entender a referida cobra, sem aviso. Lucas se lançou na direção do homem em um ato impulsivo. E aí, tudo aconteceu de uma vez. Um tiro disparou, a cena congelou, o coração de Clara parou. Lucas caiu. No chão, o olhar de dor estampado em seu rosto, enquanto o sangue rapidamente se espalhava pelo chão. Não, não! Clara gritou, caindo ao lado dele. O mundo girava e uma onda de choque a atingiu em cheio. Aquela cena era de partir o coração. Era como assistir a um pesadelo se tornando realidade. A enfermeira, ainda viva, mas enfraquecida, se arrastou para perto. Clara, você precisa. A verdade está com você. Lembre-se. Mas Clara estava focada em Lucas. Ela não conseguia pensar. Lucas, não, não, por favor, acorde. Suas palavras saíam entrecortadas, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Os homens armados estavam em dúvida, observando a cena. O jovem da turma de graça, que antes havia zombado, agora parecia em choque. Era você o problema. Você não deveria ter se metido, ele gritou para Lucas caído. Em seguida começou a olhar para Clara com um sorrisinho sarcástico. Acho que você vai ter que tomar cuidado com quem que se envolve. As consequências são sérias. No entanto, algo dentro de Clara começou a se agitar. As palavras do jovem ecoaram, mas não da maneira que ele queria. Cobra! Sussurrou o homem que disparou. E no instante seguinte, um novo desespero se instalou. Você realmente não sabe o que está acontecendo? O jovem gritou. E nesse gritar, algo mudou no ambiente. Um sistema de alerta soou. Outro homem estava cedo demais à porta. A última fase está ocupada, informou o homem ao porta. Nós precisamos dela, vá pegar. E antes que Clara pudesse entender o que estava acontecendo, os homens começaram a se agitar, a confluir em direção a ela.
Precisamos da filha dele. Onde tal? A luz da delegacia piscou, as janelas estouraram e a cortina de fumaça envolveu a sala, cortando a visão. Alguns dos homens foram empurrados de volta, enquanto outros corriam em busca de uma nova estratégia de saída. Clara, ainda de joelhos ao lado de Lucas, olhou em seus olhos. O que você quer dizer com filha? O que isso significa? Um pânico se instalou em seu peito. A vida dela estava se transformando em uma sala de investigação, cheia de segredos e mentiras. E com cada palavra que passava por sua boca, um eco surgia. A verdade está com você. A verdade, a verdade. Como ela poderia saber? Uma sensação gelada correu por sua espinha quando percebeu que não estava falando apenas com Lucas ou com a enfermeira, mas que todo esse esquecimento poderia muito bem ser sua própria vida. O que mais eles estavam escondendo? A última coisa que lembrava era o olhar desesperado de Lucas desvanecendo entre a sombra de fumaça, se afundando em um mar de confusão. E com isso, uma pergunta ficou. Quem realmente era Clara? E o que realmente estava escondido atrás de todas essas mentiras? Clara estava de joelhos, as mãos tremendo enquanto olhava para Lucas, caído no chão, sua vida escorrendo entre os dedos. A dor dilacerante no coração dela era quase palpável. Lucas. Não, por favor. Não. Suas palavras se misturaram a um grito semelhante ao som de uma sirene, mas a cena ao seu redor era um caos. O instante parecia ter se transformado em eternidade. Clara, precisamos sair agora. O jovem do grupo, sem saber o que fazer, gritava em pânico, mas tudo soava distante para ela. Sua mente girava. A enfermeira, ainda viva, tentava arrastar-se até eles, mas o temor dominava o ambiente. Os homens armados pareciam prontos para eliminar qualquer um que estivesse no caminho. Você precisa saber a verdade. Lembre-se, a enfermeira insistiu, mas a visão de Lucas ainda prendia. Simon, o jovem do grupo, puxou Clara pela mão. Vamos, não podemos ficar aqui. Mas Clara, com lágrimas descendo pelo rosto, se negava a deixar aquele que tinha se tornado seu apoio, mesmo em meio ao caos. Por que isso está acontecendo? O que nosso pai tem a ver com tudo isso? Cada pergunta era um soco no estômago. Lucas levantou a mão tentando alcançá-la. A verdade, Clara, tá com você. Ele sorriu fraco, mas a dor nos olhos dele fazia o peito dela apertar. A frase ficou ecoando em sua mente, mas não havia tempo. Rápido, atrás de mim! Lucas gritou, o desespero estampado no rosto. Então, o grupo de homens armados avançou e tudo virou uma corrida. Clara não sabia o que fazer. Os rostos em volta eram uma mescla de medo e determinação. Onde estão as respostas? Ela queria gritar, mas o som das sirenes enchia o ar, misturando-se com os ecos de gritos e tiros. A enfermeira, com um último esforço, empurrou um dos homens para o lado, criando passagem enquanto Clara e os outros corriam rumo à saída. Clara, lembre-se, não querem que você saiba sobre sua família. Aquelas palavras a seguiam quase como um mantra. Uma promessa implícita de que a verdade, não importava o quão difícil fosse, ainda poderia ser revelada. Assim que chegaram ao corredor, Clara olhou para trás uma última vez. Lucas estava ali, lutando contra a tempestade que era o caos ao seu redor. Eu prometo, seu pai está vivo e você precisa estar pronta, gritou, enquanto dois homens tentavam segurá-lo. Lucas, Clara gritou, mas o som do tiroteio as envolvia, como se tentasse abafar suas emoções. Com o coração aos prantos, ela sabia que não podia ficar. O grupo de jovens prendeu a respiração e, em meio à confusão, conseguiram sair pela porta dos fundos. Do lado de fora, a luz do sol a cegou momentaneamente. Clara se virou para os amigos, todos pálidos e ofegantes. São luzes e sombras, novos começos e um passado sombrio. E agora? Perguntou. Sua voz tremia. Agora precisamos descobrir o que está acontecendo. Vamos encontrar seu pai e desvendar a verdade, Simon disse, determinado. Clara suspirou, sentindo que uma nova jornada estava prestes a começar. Havia dor, mas também uma centelha de esperança. O mundo ao seu redor ainda estava cheio de mistérios, e as respostas que tanto procurava estavam apenas a um passo de distância. Mas a pergunta permanecia. Serão os segredos da família a libertação que ela precisava ou apenas uma nova armadilha? Enquanto eles se afastavam, Clara sentia um misto de ansiedade e determinação.
Um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar. E ela estava pronta para descobrir a verdade. E aí, o que você achou dessa história que te levou ao limite? Quer mais histórias como essa? Então você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Deixe um like que é o seu apoio essencial e mostre ao algoritmo que você quer mais conteúdo incrível. Não se esqueça de não dar a seção de comentário com suas reações e teorias. Queremos saber o que você está pensando. E claro, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. O que vem a seguir pode ser ainda mais impressionante.